Lula, recém-casado com Macron, tá feliz da vida, saca só. Pra variar, eu perdi o link que eu tinha separado, mas é sobre a cerimônia que rolou ontem, né? Do lançamento do submarino, que agora a gente está ampliando nossa indústria de defesa. E, cara, não sou 100% a favor da gente se tornar um país super bélico e produzir armas e esse tipo de coisa que, bom, não foi feita para fazer carinho nas pessoas, né? Mas vamos pegar esse discurso do Lula aqui primeiro e depois eu contextualizo que parada é essa. Gostando do vídeo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e se puder ajuda a gente fazendo o Pix, tá aqui na tela. Pode ser 2, 4, 10, 17 milhões, quanto você puder. Obrigada. Alô, Luiz Inácio. Essa ideia do Brasil cuidar de uma estratégia de defesa que permita ao Brasil, um país que tem 16.800 quilômetros de fronteira seca, um país que tem uma fronteira marítima de 8.500 quilômetros quadrados, um Brasil que faz fronteira com todo o continente africano, porque aqui nós tratamos o Oceano Atlântico como se fosse um rio Atlântico, porque nós fazemos fronteira com todo o continente africano. E nós temos que nos preocupar com a nossa defesa. Não porque nós queremos guerra. A defesa para quem quer paz. A defesa para quem mora num continente que já definiu em todas as reuniões da CELAC de que nós vamos continuar na América Latina e América do Sul sendo uma zona de paz. É isso mesmo, Luiz Inácio. Até porque o clima tá esquentando no vizinho aqui, hein? Já já a gente fala disso. Um país que quer se proteger e construir a soberania do seu povo tem que se preocupar com o seu espaço aéreo, tem que se preocupar com a sua riqueza mineral, tem que se preocupar com a riqueza do solo e do subsolo, tem que se preocupar com a riqueza do mar. Mas, sobretudo, nós temos que nos preocupar com a tranquilidade de 203 milhões de brasileiros que moram nesse país e nos preocupar com a tranquilidade que nós precisamos garantir ao planeta Terra. Porque hoje nós sabemos que existe um problema muito sério de animosidade contra o processo democrático desse país, contra o processo democrático do planeta Terra. E nós sabemos que a parceria que a França está construindo conosco é uma parceria que vai permitir que dois países importantes, cada um no continente, se preparem para que a gente possa conviver com essa diversidade sem nos preocupar com qualquer tipo de guerra, porque nós somos defensores da paz em todo e em qualquer momento da nossa história. E tenho certeza que esse carinho que nós temos com a Marinha, nós temos com a Força Aérea Brasileira, com a Aeronáutica, e nós temos com o Exército Brasileiro, porque um país do tamanho do Brasil precisa ter forças armadas altamente qualificadas, altamente preparadas, a ponto... E sem se meter em política, hein, Luiz Inácio? De dar resposta... As Forças Armadas, não ele, obviamente. Resposta de garantir a paz quando o nosso país precisar. Belíssimo, belíssimo. Isso aí ainda está no hall de encontros entre Lula e Macron, né? Aqui ele está anunciando a parceria estratégica entre Brasil e França de defesa, um programa que conta aí com o lançamento de submarinos. O programa terá 4 submarinos convencionais e 1 nuclear. A cerimônia de lançamento foi realizada aqui no Rio de Janeiro, também marcou o anúncio da construção desse submarino nuclear. Abre aspas. Queremos a paz, a guerra não constrói, a guerra destrói, diz o petista. O presidente da França, Emmanuel Macron, estava aqui no Rio ontem e parece que está por aqui ainda. Vamos chegar lá. Junto aí do presidente Lula para a cerimônia que lançou o submarino Toneleiro, que é um S-42 ao mar. O evento correu no Complexo Naval de Itaguaí e a embarcação foi completamente produzida no Brasil a partir do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub. O
O programa Avalia Lula é o maior e mais importante projeto de cooperação internacional em assuntos de defesa do Brasil. Ele garante a soberania brasileira no nosso litoral, fortalece a indústria naval com geração de emprego e renda e promove o desenvolvimento do setor com muita inovação. Disso eu gosto. Não gosto da indústria bélica, com certeza não. Mas, bom, se a gente está industrializando, se a gente está gerando tecnologia, se a gente está gerando emprego, tá bom, tá maneiro. O ProSub foi realizado a partir da parceria estratégica entre os dois países, assinado lá em 2008, durante o segundo mandato do petista. O orçamento total da parceria está avaliado em 40 bilhões de reais. O Toneleiro, o submarino que foi lançado agora, já é o terceiro submarino desenvolvimento, né, que foi desenvolvido nessa parceria com a França. Além dele, o Brasil já tem 2 embarcações do tipo Scorpene, nomeadas Riachuelo e o Maitá. No ano que vem, quando as relações entre os dois países completam 200 anos, um quarto submarino chamado Angostura será lançado. Abre aspas. Vocês o batizaram com o nome de uma grande vitória da história brasileira. E, de fato, esse submarino é uma vitória, nem que fosse apenas pelo seu berço, aqui mesmo, pois há apenas 16 anos esse lugar de Itaguaí era apenas florestas e pântanos. Mas hoje é um dos estaleiros de construção de submarinos mais modernos do mundo e o único do hemisfério sul, comentou Macron a respeito do toneleiro. Os mandatários ainda aproveitaram o evento para anunciar a construção de um submarino de propulsão nuclear que se chamará Álvaro Alberto. Mas por que Álvaro Alberto? Por que não Roberto Carlos? Por que não Antônio Fernandes Magalhães? Por que não Claudio Bessa? Bom, Álvaro Alberto foi um importante cientista, foi vice-almirante da Marinha e inventor de explosivos e tintas anti-incrustantes polivalentes. Sua principal contribuição foi a implementação do Programa Nuclear Brasileiro. E esse submarino em questão que será construído será um submarino nuclear. Portanto, a homenagem. Abre aspas. A continuidade de suas operações e possível expansão para aeronaves de uso civil estão em linha com a política brasileira de neoindustrialização. O presidente Macron e eu, Lula no caso, não eu, concordamos em ampliar esse esforço com a criação do Comitê Bilateral de Armamentos, com foco no desenvolvimento de sinergias e promover maior equilíbrio em nosso comércio de produtos de defesa, afirmou Lula aí sobre a continuidade de parceria com os franceses na área da defesa, falando ainda da possibilidade de ampliar para aeronaves de uso civil. Muito bom, né? Interessante para a Embraer, acredito. Para além das questões da soberania nacional e da geração de empregos a partir da indústria de defesa, Lula aproveitou para falar sobre paz. Na sua visão, é importante que o Brasil se adeque à realidade tecnológica sem que, em decorrência disso, comece a participar de guerras. O mandatário avalia que o país precisa ter um arsenal que garanta a sua defesa justamente para se precaver de eventuais conflitos e auxiliar outras nações que busquem a paz. Mas, Lula, você não acha que é impossível, que é necessário que a gente enterre qualquer possibilidade de golpismo nas Forças Armadas, portanto, voltarmos a clamar sobre sem anistia antes de armar as Forças Armadas? Porque, bom, Bolsonaro fica repetindo incansavelmente que o inimigo é interno e as Forças Armadas, de certa forma, compram esse discurso, né? Então, antes da gente dar arma para as Forças Armadas, eu acho que a gente precisa tirar qualquer resquício de golpismo que tem ali. E a única forma da gente fazer isso é responsabilizando todos os golpistas envolvidos no dia 8 de março e, bom, reabrindo a Comissão Nacional da Verdade e revendo todos os que foram anistiados por 1964 até a redemocratização. Mas, enfim, abre aspas, nós queremos ter o conhecimento para garantir a todos os países que querem paz, que saibam que o Brasil estará ao lado de todos, porque a guerra não constrói, a guerra destrói. O que constrói é desenvolvimento, é conhecimento científico, é conhecimento tecnológico, e nessa área que nós queremos fortalecer a nossa parceria com o povo francês. Macron também aproveitou o embalo e se colocou aí como líder de uma nação pacífica. Abre aspas.
nós temos, no fundo, a mesma visão de mundo e de seus equilíbrios. Duvido, hein? As grandes potências pacíficas, como a França e o Brasil, devem reconhecer que nesse mundo cada vez mais desorganizado, nós temos que falar com firmeza e força, porque somos as potências que não querem ser os lacaios dos outros. Nós temos que saber defender com credibilidade a ordem internacional, disse Macron. E Macron, é muito bom tu começar a falar em paz mesmo e tirar muita foto aí de lua de mel com o Lula. O Lula, de fato, é visto como um agente da paz pela comunidade internacional. Mas vamos lembrar que 2 semanas atrás, dia 15 de março, o Kremlin, o governo russo, estava falando que a França está envolvida na guerra da Ucrânia, depois que o próprio Macron disse que não descartaria o destacamento de tropas para a Ucrânia no futuro. Então, bom, Macron, é bom tu falar em paz mesmo, porque tu talvez tenha avançado uma linha ou duas ali na Ucrânia que deixou o Putin puto. Para encerrar o assunto Macron no Brasil, hoje é o último dia de compromissos do presidente francês aqui em terras tupiniquim. E os assuntos que serão debatidos entre os presidentes hoje são assuntos do campo da política internacional, em que os dois não necessariamente concordam em tudo. Uma é o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul, e outro é a própria guerra entre a Rússia e a OTAN, que acontece no território da Ucrânia. Lembrando que a França é membro fundador da OTAN, portanto, diretamente envolvida aí na guerra por procuração que acontece no leste europeu. Bom, assuntos maravilhosos para Giovana Branco, que apresenta o Mundo na Zona, aqui no Zona Curva, que é o nosso programa de notícias internacionais e geopolítica, que vai ao ar toda quinta-feira, no finalzinho da tarde. Inclusive, hoje é quinta-feira e daqui a pouco é finalzinho da tarde. Então, se inscreve aí, vem com a gente para tu acompanhar isso tudo aí